E Dávila? Santa Teresa d'Ávila, eu acho que, para mim, é a mais interessante de todas. Porque Santa Teresa d'Ávila era uma freira espanhola, filha de um comerciante. A mãe, eu acho que a mãe era religiosa, né? Não sei se a mãe era... Mas a mãe era uma mulher também religiosa, mas não lembro... Acho que não sei o que trabalhava. E ela entra pro convento das Carmelitas com 20 anos de idade. E essa mulher começa a ter experiências que ela chamava de experiências de grande profundidade com Deus e que ela tinha manifestações físicas disso. Quando você pega os escritos da época, eles falam que essa mulher em êxtase, que ela chamava, né? Tem até aquela obra daquele escultor romano, que é feito no mármore, Giorgio... eu tô captando, tô chamado Êxtase de Santa Teresa, que tem um anjo com uma seta, né? Com uma flecha. Sim, que aí... Que ela descreve como foi isso, né? Que ele acertava o coração dela. Sim. E os escritos falavam que ela levitava. E são freiras que escrevem isso. Isso. Que essa mulher tinha experiências, que ela pedia para que essas experiências, quando ela começava a sentir isso, ela pedia para se recolher. E algumas mulheres ficavam com ela para segurá-la, para mantê-la. E ela levitava, saía do chão, tinha sensações físicas. E a Santa Teresa d'Ávila, ela é considerada pela Igreja Católica como uma grande doutora. Doutora no sentido do conhecimento, né? E a ideia de ter um corpo incorrupto. Acho que você viu isso, né, Ana? Quando você esteve lá, isso. Né? É um corpo que... O corpo de Santa Teresa não se desfaz. Tanto é que lá tem... só voltando à estátua de Bernini. Bernini, isso. Isso, que é linda também, né? Isso. Mas... Tá em Roma, né? Isso. E aí tem... Não, ela, assim, quando você vai nessas igrejas, eles têm muito relicário, né? E um dos relicários dela é um dedo, que tá lá. Assim, eu acho bizarro, assim. Eu sei que tem toda a questão da importância do relicário, mas eu acho um negócio muito bizarro, essas relíquias da igreja. Mas tem o dedo dela e tá, tipo, todo exposto, um negócio de ouro e tal. Sim. E tem o anel que ela usava e tal. Mas fala que o corpo dela nunca entrou em decomposição. Nunca entrou em decomposição, Não, e ela tinha ela ficou muito doente, né? Na verdade, ela pegou uma doença que para nós aqui é comum, aqui do norte, que é malária. Ela teve malária, né? Ela sofreu muito, quase morreu. Acho que a mãe morreu ainda quando ela era jovem, né? Pouco antes de entrar para o convento. E as experiências de Santa Teresa são muito profundas. Existe um livro, eu sei que aqui vocês falam muito de livros, né? Tem um livro chamado O Castelo Interior. Moradas, acho que no Brasil vem com Moradas, o Castelo Interior. Que Santa Teresa d'Ávila fala sobre como chegar a Deus através dessa intimidade, seguindo determinados caminhos. E ela cita durante esse livro 7 caminhos. E aí ela compara a ideia de Deus dentro de si, então a ideia de que Deus está dentro de cada um de nós, e que é possível acessar como uma espécie, quem acessa um castelo, que observa a porta, caminha pelas suas salas, até chegar ao centro desse castelo, que seria exatamente a morada de Deus. Mas é uma coisa muito interessante, porque a ideia de que Deus está dentro de nós, né? A gente está falando de uma mulher, no século XVI, falando isso em tempo de Inquisição Espanhola. Que foi uma das mais cruéis. Que foi uma das mais cruéis, que veio para a América. Falando que Deus habita dentro de cada um de nós e que é possível acessar esse Deus. E que ela acessa esse Deus através do êxtase. E ela foi investigada pela Inquisição. Muitas vezes, né? Porque eles falam, como assim? Que negócio de êxtase? Porque se você pegar essa obra aí, do Bernini, existe uma interpretação dessa obra que é como se Santa Teresa estivesse num êxtase sexual. Que a imagem é sensual. E que não estaria errado, porque se ela está em contato com Deus, que é a própria ideia de criação, sexo, criação, são interpretações da própria obra do cara. Então a Inquisição espanhola falou, que tipo de experiência essa mulher tem? Que tipo de experiência ela tem que ela tem contato com Deus e entre êxtase? E dizem que levita.
Né? Então, é muito maluco isso. Sim, sim. Fora que muita das obras dela foi completamente perdida, né? Porque ela era sempre indicada a queimar. E por medo, a maior Pelos parte dos superiores, textos né? dela era queimado. Então imagina a quantidade de textos que a gente não teria dela, ou coisas que ela estudou, coisas que ela vivenciou, que foram perdidas porque ela era obrigada a queimar. Porque as pessoas, de fato, investigavam ela. Porque ela era muito fora do padrão que se tinha das carmelitas na época, né? E eu tava relendo... Hoje, antes de vir para cá, eu tenho esse livro, o Moradas, né? O Castelo Interior. E eu lembrei que eu tenho várias anotações do meu livro. Eu li há muito tempo atrás. E uma das anotações que eu fiz, eu acho que eu li esse livro há mais de 10 anos. Porque ela fala assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você dá de cara com esse castelo, como é que você entra nesse castelo? É tudo linguagem católica e medieval. Ela fala, olha, a porta de entrada é a oração. Então, são símbolos que ela usa e ela é muito pedagógica, inclusive. Então, a porta de entrada é a oração. O segundo é o reconhecimento de si. E eu fiz uma anotação, eu falei, cara, o que essa mulher está fazendo no século XVI é tipo uma análise psicológica. Uhum. O que o Freud vai fazer, sei lá no século XX, de você se olhar e se enxergar. E o terceiro passo é o reconhecimento dos seus erros. É claro que ela fala pecado. Uhum. Mas o que é uma terapia a não ser você se enxergar e você retificar os seus erros de alguma forma, né? E olhar para si. Né? Então, é engraçado porque a experiência mística de Santa Teresa d'Ávila propõe um olhar para dentro de cada um de nós. Então, se Deus habita dentro de nós, Deus não está fora. Então, quando se fala Pai Nosso que está no céu... Ele não está no céu. Ele está lá também, mas ele está antes do céu, dentro de mim. Isso é muito revolucionário. Sim. Eu estou falando de uma mulher do século XVI. Sim. Então, isso é muito, muito maluco, né? É.